Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Multiverso, Sobrevivência em Tokyo Ghoul, capítulo 41. Shinsuke Ara informou Kimi Nishino sobre o assunto e, embora relutante, concordou em ajudá-lo. Eles seguiram juntos para a sede. Shinsuke Ara precisava da ajuda de Nishino para concretizar seu plano de dominar o mundo dos ghouls de Tóquio. Além de sua força bruta, ele precisava da experiência dela em criar alternativas alimentares para os ghouls, substituindo a carne humana. Ele confiava plenamente em Nishino e se sentia à vontade com o envolvimento dela. Entretanto, o tempo de Shinsuke Ara na 20ª ala foi interrompido quando ele recebeu uma ordem de transferência temporária da sede, instruindo-o a se juntar à unidade de contramedidas especiais da 11ª ala. É realmente necessário? Ponderou Shinsuke Ara enquanto segurava a ordem de transferência. Ele instruiu Kurona Yasuiza e Nashiro Yasuiza, duas irmãs, a administrar os negócios da 20ª ala em sua ausência. Elas poderiam contatá-lo por e-mail para quaisquer decisões que não pudessem tomar. Depois, ele foi sozinho para a sede. Ao contrário de suas reuniões anteriores, a sala de conferências de guerra estava lotada desta vez. 4 investigadores de classe especial ocupavam a primeira fila, mas o renomado Kishou Arima estava ausente. Shinsuke Ara, sente-se aqui. Yukinori Shinohara o recebeu, gesticulando para um assento vazio ao seu lado. Embora os assentos da primeira fila fossem reservados para investigadores de classe especial e oficiais de alto escalão, ninguém se opôs a que Shinsuke Ara ocupasse o lugar. Ele também não se importou e se acomodou confortavelmente, colocando as mãos atrás da cabeça. Ele perguntou casualmente a Shinohara sobre a situação. O que está acontecendo? Ontem à noite, ghouls atacaram a filial da 11ª ala. Não houve sobreviventes, respondeu Shinohara com a voz pesada. O CCG já havia enviado forças adicionais para lidar com os frequentes ataques de ghouls na 11ª ala. Era inesperado que esta organização de ghouls ousasse atacar abertamente o CCG. Era semelhante a bandidos atacando uma delegacia de polícia. Shinsuke Ara ficou surpresa e não conseguiu compreender a motivação de Eto Yoshimura. Além de irritar autoridades de alto escalão e espalhar pânico entre o público, ela não ganharia nada com tal ato. Itsuki Maruji subiu ao pódio, continuando seu discurso. A guerra contra aquele grupo de ghouls na 11ª ala havia se tornado inevitável. Se não conseguissem erradicá-los, a reputação do CCG seria prejudicada aos olhos do público. De repente, as portas da sala de conferência se abriram com um estrondo, atraindo a atenção de todos. Uma garota de cabelos brancos entrou na sala, despreocupada. Sou Juzou Suzuya, uma das subordinadas da investigadora especial Yukinori Shinohara. Desculpem o meu sumiço, o indivíduo se apresentou. Itsuki lutou para suprimir sua raiva, sua boca se contraindo. Shinohara cobriu a testa impotente. O novato que você trouxe é bem interessante. Shinsuke Ara riu e provocou, desviando o olhar. Ele sabia que aquela garota aparentemente atraente era, na verdade, um garoto. Ele sempre me causa problemas. Mas ele realmente se parece com você, Shinsuke Ara. Vocês dois possuem um talento inigualável, comentou Shinohara inesperadamente. Shinsuke Ara deu de ombros sem negar, mas com um sorriso irônico. Você está enganado. Ele e eu somos completamente diferentes. De fato, Juzou Suzuya possuía um talento de combate incomparável. Na história original, após a morte de Kishou Arima, ele se tornou a segunda geração de Arima, tornando-se a divindade guardiã dos corações das pessoas. No entanto, Juzou Suzuya não tinha ambições e podia ser facilmente manipulado. Shinsuke Ara olhou mais uma vez para Juzou Suzuya, sentado no assento mais distante da terceira fileira. Ele era uma arma nata. No entanto, ele era uma arma que qualquer um podia controlar. A seguir está o plano operacional para a 11ª ala e a lista de investigadores superiores ou de patente superior que participam da operação. Além disso, investigador Shinsuke Ara, Maruji Itsuki, se dirigiu a Shinsuke Ara. Shinsuke Ara ficou momentaneamente atordoado, não esperando que seu nome fosse mencionado separadamente na reunião. Ele virou a cabeça ligeiramente para olhar para Maruji Itsuki. Como um investigador de ponta, você tem uma das mais altas autoridades para esta operação, explicou Maruji. O que isso significa? Shinsuke Ara perguntou, ainda sem entender a situação. Shinohara entrou na conversa, esclarecendo o assunto. Significa que, com sua alta autoridade, você pode agir de forma independente, sem seguir ordens à risca. O quartel-general reconhece profundamente sua força. Em vez de se juntar à força principal para um ataque direto, conceder-lhe alguma liberdade será mais vantajoso para a situação geral. Entendido. Farei o meu melhor, respondeu Shinsuke Ara distraidamente. Ótimo. A reunião está encerrada. Se tiverem alguma informação adicional ou informação útil sobre a operação, comuniquem-na mais tarde, concluiu Itsuki, sinalizando o fim da reunião. Gradualmente, todos deixaram a sala de conferências em duplas ou grupos. Então você é Shinsuke Ara. Shinohara fala muito bem de você, um jovem talentoso e cheio de energia. Alguns investigadores de classe especial se aproximaram de Shinsuke Ara e iniciaram conversa. Shinsuke Ara reconheceu o homem de meia-idade que falava, Ival Kuroiva. Ele tinha uma aparência digna, estatura alta, mas seu cabelo preto era um pouco grosso. Ele também era um veterano investigador de classe especial do CCG. Investigador de classe especial Kuroiva, você está me elogiando demais. Está me pressionando muito, respondeu Shinsuke Ara, dando de ombros. Shinsuke Ara, se você tiver tempo depois, junte-se a nós para ver a arma secreta que o CCG preparou especificamente para esta operação, propôs Shinohara.
Curioso, Shin Sukiara olhou para ele. Tecnicamente, aquele deveria ser o segredo máximo do CCG. Atualmente ele era apenas um investigador de classe especial provisório, conhecido externamente como investigador superior. Ele não tinha as qualificações necessárias para ter acesso a tais informações. E Val Kuroiva concordou com a cabeça. Todos os presentes entendiam que a destreza em combate de Shin Sukiara justificava sua promoção a investigador de classe especial. Sua idade e suas conquistas limitadas o impediram de progredir por tanto tempo. Tudo bem, Shin Sukiara concordou sem hesitar. Os três caminharam juntos, em direção ao laboratório de pesquisa do professor A. Esse era o destino deles. Capítulo 42. Em relação à chegada dos três indivíduos, o professor A e o professor B permaneceram calmos, indicando que provavelmente receberam a notícia cedo. Shin Sukiara ficou um pouco surpreso porque reconheceu um rosto familiar. Kimi Nishino, vestida com um uniforme de trabalho branco, com o cabelo preso em um rabo de cavalo e usando óculos de armação preta, estava auxiliando o professor A e o professor B no registro de dados experimentais. Os dois trocaram olhares, e os olhos de Nishino estavam cheios de desejo e afeição. Bang bang. Preparem-se para o experimento, os dois professores notaram primeiro e não conseguiram evitar bater na mesa com suas canetas, dando instruções. Sim, Nishino corou e correu escada abaixo para se preparar para o experimento. O professor A não pôde deixar de suspirar. Como uma garota tão talentosa poderia se distrair com o amor? Era realmente um desperdício. Inicialmente, quando Shin Sukiara apresentou Nishino a ele pensou que ela estava ali apenas para ganhar experiência. Embora os professores A e B continuassem a ensiná-la, eles não lhe deram muita atenção. No entanto, ambos os professores logo ficaram impressionados com o talento de Nishino. Ela tinha muitas ideias criativas sobre o conhecimento relacionado aos Gous e rapidamente assimilou o conteúdo ensinado. Até mesmo o professor A e o professor B, considerados gênios, sentiram-se inferiores ao seu progresso. Se Shin Sukiara soubesse o que os professores estavam pensando, ele definitivamente acharia divertido, deixando de lado o talento inerente de Nishino em conhecimento sobre Gous, já demonstrado na obra original. Shin Sukiara havia lhe fornecido o conhecimento e os dados experimentais de Akihiro Kannou, adquiridos ao longo da vida. Desde o dia em que os recebeu, Nishino vinha estudando incansavelmente. É por isso que ambos os professores ficaram tão surpresos com o desempenho de Nishino. Agora, eles realmente tinham a ideia de considerar Nishino como sua sucessora e a ensinavam diligentemente. Ela os auxiliava em todos os experimentos. Todos, por favor, olhem. Este é o mais recente desenvolvimento do nosso departamento de contramedidas, o emergente Arata. Devemos isso a Nishino por sua ideia inicial. Ambos os professores apresentaram enquanto os três indivíduos se aproximavam do laboratório. À frente deles, havia um grande painel de vidro transparente. Através do vidro, eles podiam ver uma área experimental espaçosa, e um experimentador segurando uma maleta branca já estava preparado. O experimento começa ao comando de ambos os professores, o experimentador imediatamente ativou a maleta, e fios de Kaguni instantaneamente se espalharam e se enrolaram ao redor do experimentador, transformando-o em uma armadura preta e brilhante. Estranhamente, as bordas da armadura ainda se moviam como gavinhas. O rosto do experimentador mostrou sinais de dor. Abra fogo, dessa vez, Nishino pegou o interfone e falou. Logo, as paredes de ambos os lados do laboratório se abriram, revelando duas aberturas, e armas apareceram sem hesitação, disparando uma saraivada de balas. Somente depois que as balas se esgotaram eles viram que o novo kink no experimentador permaneceu intacto. É incrível. Com este Arata, podemos compensar indiretamente a diferença de defesa entre humanos e Gous. Durante o combate, podemos realmente liberar todo o nosso potencial, elogiou Shinohara sinceramente. E Val Kuroiva também concordou com a cabeça. A maior desvantagem no combate entre humanos e Gous era o fato de que os Gous podiam suportar inúmeros ferimentos e se recuperar com grande vitalidade. Por outro lado, como humanos, por mais fortes que fossem, ao sofrerem um ferimento fatal, eles sem dúvida morreriam. Por enquanto, o novo kink mostra desempenho suficiente, mas também tem uma falha fatal, disseram os professores, que não pareceram muito satisfeitos. Para ele, como um cientista genial, o Arata era apenas um produto defeituoso. Se não fosse pela guerra iminente, ele não gostaria de usar um produto defeituoso em batalha. Assim que o professor terminou de falar, a expressão de Shinohara mudou. Ele viu o experimentador no laboratório se contorcendo de dor extrema, e ambos os lados das portas do laboratório se abriram. A equipe médica entrou correndo e ajudou o experimentador a remover o Arata. Imediatamente, todos viram inúmeras feridas no corpo do experimentador, parecidas com marcas de mordidas. Kuroiva não sabia da situação de Jurmungandrer, mas Shinohara olhou para Shin Sukiara. Por causa dessa situação, ele não pôde deixar de pensar em Jurmungandrer. Todos vocês já viram o problema atual com o Arata? Devido à atividade excessiva das células RC, ele instintivamente causa danos ao usuário. Portanto, a menos que seja absolutamente necessário, espero que não o utilizem, e o tempo de uso nunca deve exceder 5 minutos, todos concordaram. A produção do Arata ainda está incompleta e os materiais são escassos. Atualmente existem apenas 3 peças. Cada um de vocês receberá uma, ordenaram os professores enquanto entregavam as 3 pastas a Shin Sukiara e aos outros, antes de se prepararem para dispensá-los. Ele não era um combatente, então não tinha interesse em questões externas. Todo seu foco estava em superar as dificuldades do novo kink. Shinohara e Kuroiva partiram após receberem seu Arata. Somente Shin Sukiara permaneceu no local.
Você tem mais alguma coisa para fazer, seu pirralho? Perguntou o professor A irritado. Afinal, ele agora considerava Shin Tsukiara um canalha que havia atrapalhado seu aprendiz bem disciplinado. Este velho irracional não conseguia nem distinguir entre o que veio primeiro e o que veio depois. Claramente, Nishino foi sua namorada primeiro e depois se tornou sua aprendiz. Quero pedir permissão aos dois professores para conduzir um novo experimento, combinando o Arata com o Jurmungandrer. Os professores ficaram perplexos. Tanto o novo Kink quanto o Kink exclusivo de Shin Tsukiara eram extremamente preciosos. Se o experimento falhasse, havia uma grande chance de que ambas as armas fossem destruídas. No entanto, Shin Tsukiara estava confiante. Só ele compreendia seu controle sobre Jurmungandrer. Se as coisas não corressem bem, ele poderia simplesmente deixá-lo devorar o Arata. Capítulo 43. O plano de batalha para o 11º Distrito estava sendo executado com precisão. O quartel-general do CCG, em colaboração com a polícia, mobilizou forças de vários locais para evacuar os moradores e isolar toda a área. Mais de 5.000 pessoas, a maioria investigadores, foram mobilizadas para a operação. O CCG já havia localizado o reduto da Árvore Aogiri no 11º Distrito, situado em um distrito comercial. Após eliminar os ocupantes humanos, a Árvore Aogiri estabeleceu sua base ali. Shin Tsukiara olhou ao redor, absorvendo a atmosfera séria. Os soldados, vestidos com armaduras à prova de balas, haviam efetivamente isolado o distrito comercial em preparação para a batalha que se aproximava. Em meio à tensão, Shin Tsukiara era o único a fazer comentários descontraídos. Parece que a organização da Árvore Aogiri é mais formidável do que prevíamos. A defesa deles é sólida e eles não mostram sinais de recuar, observou Yukinori Shinohara através de binóculos, franzindo a testa. Os arredores estavam repletos de ghouls totalmente armados, usando máscaras e portando armas de fogo, claramente preparados para a batalha. Era evidente que eles haviam adquirido uma quantidade significativa de armas e munições após destruir a filial do 11º Distrito. De acordo com o plano, manteremos o poder de fogo da linha de frente enquanto vocês agem de acordo, instruiu Shinohara, parando por um momento antes de acrescentar. Fiquem seguros. Não se preocupe, eu cuido disso. Shin Tsukiara acenou casualmente com a mão. Com uma rápida olhada para o relógio, Shinohara levantou a cabeça de repente e lançou um sinalizador no céu noturno. O sinalizador explodiu em uma explosão brilhante, quebrando o silêncio. Bang! 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 Naquele instante, uma saraivada de tiros irrompeu enquanto ambos os lados liberavam seu poder de fogo. A troca criou uma tempestade visível de balas, exibindo seu poder aterrorizante. Shinohara começou a dizer algo, mas sua voz se perdeu. Shin Tsukiara já havia se transformado em um borrão, avançando pela barragem com uma velocidade incrível. Ele é sempre tão impaciente, suspirou Shinohara. No entanto, possuir habilidades excepcionais fez uma diferença notável. As forças da Árvore Aogiri que se interpunham em seu caminho eram evidentemente bem treinadas. Ocupavam vários andares de um prédio alto, equipados com amplo poder de fogo, escudos Kaguni e miras telescópicas. Eles eram mais fortes que as forças do CCG, que dependiam de tecnologia avançada, e efetivamente suprimiram o avanço do CCG, interrompendo seu progresso. No entanto, prédios com mais de 10 metros de altura não foram um obstáculo para Shin Tsukiara. Com um salto rápido, ele atingiu uma altura de 6 a 7 metros, ativando a mala em sua mão. Jurmungandrer se materializou, transformando-se em uma espada longa e afiada que se cravou na parede. Usando-a como apoio, Shin Tsukiara exerceu força, girando no ar enquanto desembainhava a espada. Impulsionado vários metros mais alto, ele rapidamente avançou para o 3º andar do prédio. As forças do CCG do lado de fora, incluindo Shinohara, ficaram perplexas. A velocidade de crescimento desse garoto é realmente surpreendente, exclamou Shinohara, espantado, após um breve momento. Tiros continuavam a irromper por todo o 3º andar, mas a ordem havia desaparecido completamente. Em meio à cacofonia de tiros, gritos fracos podiam ser ouvidos. Shin Tsukiara, diante de um grupo de carniçais de rank C e B, avançava por entre eles como um lobo faminto em um rebanho de ovelhas. Cada golpe de sua espada ceifava uma vida. A linha de frente da Árvore Aogiri desmoronou completamente. Ataque total. Itsuki Maruji, responsável pelo comando, gritou animadamente pelo rádio. A multidão rugiu de raiva enquanto avançava em direção a todo o distrito comercial. Você já comeu seu aperitivo. Não fique tão guloso a ponto de esquecer o prato principal, murmurou Shin Tsukiara após exterminar todos os ghouls no 3º andar. Em vez de prosseguir, mudou de rumo, aprofundando-se no distrito comercial. Ele entendeu que aquela batalha não era uma situação em que Eto Yoshimura daria tudo de si. Era mais como um teste, uma aposta. Uma retirada seria anunciada em breve. O caos reinava no distrito comercial, e com Shin Tsukiara evitando deliberadamente confrontos com certos ghouls, ninguém conseguia impedir seu progresso. Surpreendentemente suave, suspirou Shin Tsukiara, dando um tapa na testa. Mas parece que tem um péssimo senso de direção. Ei, posso pedir informações? Vocês dois estão me seguindo secretamente há um tempo, exclamou Shin Tsukiara, sentindo dor de cabeça ao se deparar com um beco sem saída. Embora não houvesse ninguém por perto, parecia que ele estava falando sozinho. Pá! Mas assim que ele falou, um som de ar correndo veio de trás dele. 2 Kagunis azuis profundos se estenderam, cruzando-se enquanto voavam em sua direção como espadas. Clang! Shin Tsukiara brandiu rapidamente a espada, bloqueando o ataque. O estrondo metálico ressoou pelo corredor. Virando-se lentamente, viu 2 indivíduos trajando capas e máscaras roxas. Um deles tinha um símbolo P vermelho na máscara, enquanto o outro tinha um X. Os irmãos Bin, ghouls de rank S procurados pelo CCG e membros executivos da Árvore Aogiri. Então, você finalmente nos encontrou? Esse cara parece bem extraordinário. Ele conseguiu bloquear nosso ataque combinado. Os irmãos trocaram palavras.
Se ele conseguir passar, pode ficar problemático. Sem problemas, vamos matá-lo. Shin Tsukihara parecia desamparado. É muita falta de respeito me ignorar assim, murmurou ele, balançando a cabeça. Embora tivesse conquistado uma reputação considerável dentro do CCG, ele permanecia relativamente desconhecido no mundo dos Gous. Afinal, seu feito mais notável foi ferir gravemente Rize Kamishiro, mas poucos sabiam que ele era o culpado. Em outros casos, os pequenos inimigos que ele eliminou não atraíram muita atenção. É desanimador. Enquanto reclamavam consigo mesmos, os irmãos Bin lançaram seu ataque. Ambos possuíam Kaguni do tipo Bikaku. Um atacou pela esquerda, o outro pela direita. Suas figuras pareciam fantasmas. Simultaneamente, seu ágil Kaguni agia como seu terceiro braço, coordenando seus movimentos perfeitamente. Bang! Bang! Shin Tsukihara saltou para trás, escapando por pouco dos ataques. Um dos irmãos Bin já havia se posicionado atrás de Shin Tsukihara, com um sorriso triunfante enquanto desferia um chute giratório. Simplesmente morra. Capítulo 44. Mas seu ataque não saiu como planejado. Nas mãos de Shin Tsukihara, o poder de Jurmungandrer subitamente se transformou. A espada carmesim se expandiu e se transformou, assemelhando-se a uma piton gigante. Ela apertou suas mandíbulas ensanguentadas ao redor do corpo do atacante, jogando-o contra a parede com um estrondo. Irmão! Alguém exclamou e avançou em direção a Shin Tsukihara com um olhar furioso. Ele tinha uma cauda azul balançando atrás de si, apontada diretamente para a bochecha de Shin Tsukihara. Que amor fraternal tocante, suspirou Shin Tsukihara. Ele se esquivou habilmente do ataque, agarrando a cauda com a mão e puxando-a em sua direção. O atacante perdeu o equilíbrio e investiu contra Shin Tsukihara, que rapidamente a soltou e transformou a mão esquerda em uma garra de tigre, mirando diretamente no pescoço do oponente. Pá! Com um golpe poderoso, o oponente cuspiu sangue, respingando no rosto de Shin Tsukihara. Shin Tsukihara agarrou firmemente a garganta do oponente, aplicando tanta força que o pescoço ficou visivelmente deformado. Os ossos aparentemente inflexíveis em sua mão eram tão frágeis quanto o chocolate. Diga-me, onde está Yamori? Shin Tsukihara exigiu. Os dois irmãos não eram mais tão arrogantes quanto antes. Um foi imobilizado contra a parede por Jurmungandrer e o outro foi estrangulado por Shin Tsukihara, suspenso no ar. X, o irmão mais novo dos irmãos Bin, olhou para a aparência sem vida do irmão mais velho, hesitou por um momento e, apesar de não conseguir falar devido à garganta engasgada, apontou trêmulo em uma direção. Bom garoto! Um estalo ecoou quando Shin Tsukihara sorriu satisfeito. É sempre bom ouvir conselhos. Ele quebrou o pescoço do oponente e usou seu kink para esmagar o corpo, fazendo com que sangue espirrasse por toda parte. Jurmungandrer absorveu os irmãos Bin, e Shin Tsukihara esperou até que os dois corpos se transformassem em cascas secas antes de seguir na direção indicada pelo irmão mais novo. Enquanto isso, no porão onde Yamori era mantido em cativeiro. O porão era espaçoso, lembrando uma gaiola de pássaros com um padrão xadrez preto e branco adornando o chão, criando uma atmosfera sombria. No centro do porão, Kaneki estava sentado sozinho, acorrentado a uma cadeira, incapaz de se mover. Seus cabelos, antes negros, haviam se tornado brancos. Seus pulsos e tornozelos exibiam cicatrizes horríveis, evidências dos inúmeros ferimentos e recuperações que seu corpo de Gou havia sofrido. Yamori, tendo escapado, permaneceu na 20ª ala. Ele era um louco vingativo, incapaz de abandonar seu rancor contra a família Fueguchi e sua incapacidade de matar a Saki Fueguchi. Buscando problemas para a família Fueguchi, Yamori acidentalmente encontrou Kaneki na loja Anteiku. O forte cheiro da influência de Rize Kamishiro no corpo de Kaneki não passou despercebido, levando Yamori a sequestrá-lo. Passos ecoaram pelo porão enquanto sapatos pisavam no chão. Yamori, usando uma máscara de goleiro e empunhando uma grande chave inglesa de aço, avançou. Kaneki, o raro momento de diversão acabou. O CCG está prestes a invadir este lugar, e minha missão é resistir aos ataques deles. O objetivo da árvore Aogiri é eliminar qualquer um que nos obstrua, incluindo humanos. Os carniçais que se opõem à árvore Aogiri não são exceção. Yamori removeu a máscara, revelando um sorriso torto. Kaneki, está na hora de eu te devorar. Vou te comer completamente. Enquanto falava, Yamori se aproximou de Kaneki. Kaneki levantou a cabeça lentamente, e o simples olhar entre eles provocou medo em Yamori, fazendo-o instintivamente dar 2 passos para trás. Naqueles olhos não havia mais medo, apenas indiferença e uma intenção assustadora de matar. Assim como aquela mulher. Hahaha, Kaneki, você é realmente o melhor. Yamori se recompôs e ficou ainda mais animado. 2 Kaguni vermelhas e escamosas emergiram de suas costas como asas, lançando um ataque contra Kaneki em um instante. As correntes de ferro que prendiam as mãos e os pés de Kaneki se quebraram, e o ataque destruiu a cadeira. Kaneki saltou para trás de Yamori, segurando a corrente quebrada e estrangulando rapidamente o pescoço de Yamori. Então, sem piedade, cravou os dentes na cabeça de Yamori. Yamori se libertou rapidamente e quando Kaneki aterrissou com a ajuda do impulso, sangue jorrou da testa de Yamori. Você ousa me comer? Os olhos de Yamori se arregalaram em descrença. Há apenas um dia, esse cara era um fracote implorando por misericórdia. O gosto é horrível. Parece tripas de peixe podre deixadas para trás por dias. Kaneki cuspiu um bocado de espuma de sangue, com os olhos transbordando de frieza e indiferença extremas. 2 pares de olhos, um preto e um vermelho, destacavam-se proeminentemente. Uau, parece que não perdi esse show incrível. Em meio à atmosfera tensa, Shin Tsukihara, um terceiro, apareceu de repente. Seu sobretudo preto estava manchado de sangue, indicando que ele havia superado vários obstáculos ao longo do caminho. Tanto Yamori quanto Kaneki voltaram o olhar para ele.
Não se incomodem, continuem o que estavam fazendo, disse Shin Sukihara, sem demonstrar intenção de intervir. Sentou-se ao lado, cruzou as pernas e gesticulou para que continuassem. Yamori pareceu momentaneamente distraído, mas Kaneki não prestou atenção. Após lançar um breve olhar para Shin Sukihara, ele mais uma vez investiu contra Yamori. Assim como na história original, a transformação de Kaneki foi realmente notável. Quando Yamori agarrou o tornozelo de Kaneki, este torceu o corpo sem sentir dor, apesar de sua perna direita estar torcida como um pretzel. Em um contra-ataque, ele desferiu um chute forte que fez Yamori voar. Yamori ativou seu modo Kakuja, que foi a primeira vez que Shin Sukihara testemunhou um gol capaz de se transformar em um Kakuja, ainda que meio Kakuja. A força de Yamori era inegavelmente formidável, mas Kaneki tinha vantagem. Shin Sukihara estimou que mesmo sem depender de Jurmungandrer, Kaneki era superior. No entanto, os movimentos de Yamori eram lentos. Por mais poderosos que fossem seus ataques, seriam em vão se não conseguissem acertá-lo. O resultado da batalha já estava predeterminado. Capítulo 45. Durante o intenso confronto com Yamori, Kaneki conseguiu dominá-lo e imobilizá-lo com 4 Kagunis. No entanto, em vez de devorar Yamori imediatamente como na história original, Kaneki voltou sua atenção para Shin Sukihara, demonstrando cautela em seu olhar. Eu ficaria triste se você me olhasse desse jeito, considerando que eu te salvei, comentou Shin Sukihara. Kaneki permaneceu em silêncio, o que levou Shin Sukihara a perguntar depois de um momento, qual é o seu propósito então? Impressionado com o crescimento de Kaneki, Shin Sukihara não resistiu a aplaudir internamente. A inocência de Kaneki havia desaparecido, e ele podia sentir os motivos impuros que o impulsionavam. Sou parecido com ele, mas diferente, disse Shin Sukihara com franqueza, apontando para Yamori sob os pés de Kaneki. Não compartilho dos interesses básicos dele, mas devo agradecê-lo por ajudá-lo a entender um pouco da verdade. Isso permitirá que você progrida mais rápido. Caminhando por Kaneki, Shin Sukihara adotou um tom casual. Kaneki, você não percebeu totalmente o potencial da sua Kaguni, nem compreende o quão afortunado você é. Sorte? Kaneki zombou com a voz cheia de sarcasmo. Se seu estado atual pudesse ser considerado de sorte, que tipo de infortúnio espreitava no mundo? A reviravolta inesperada havia lançado sua vida no caos. Shin Sukihara não discutiu com ele. A sorte a que se referia tinha um significado diferente. Estendia-se além de Kaneki. Kishimura Vashu, escondido atrás de Kaneki Ken, utilizou o corpo de Rize Kamishiro para criar inúmeros gols caules e gols artificiais. No entanto, apenas ele, assim como Kaneki, possuía a capacidade de evoluir continuamente e se fortalecer. A sorte da qual Shin Sukihara falava aludia a uma existência enigmática, semelhante a um Halo protagonista. Se você está criando insetos, não tem medo que eu te devore? Retrucou Kaneki. Tenho um pouco de medo, mas minha confiança supera isso. Não vou te forçar porque, na minha opinião, você ainda tem espaço para melhorar. Quando se sentir fraco demais para evitar qualquer tragédia, pode me procurar a qualquer momento. Como uma troca justa, eu te ajudarei a alcançar seus objetivos. Shin Sukihara sorriu. Você deveria ter minhas informações de contato, certo? Com isso, Shin Sukihara concluiu a conversa num tom mais leve. Kaneki optou por permanecer em silêncio, sem fazer nenhum movimento em direção a Shin Sukihara. Bip, bip, bip. De repente, o walkie-talkie em posse de Shin Sukihara começou a tocar. Ele havia sido dado a ele por Yukinori Shinohara antes da operação, e, de acordo com o plano original, eles só o contatariam em momentos de crise. Shin Sukihara, isso é urgente. Corra para o terraço do prédio para dar apoio. Shinohara e os outros estão em apuros, disse a voz de Tsuki Marude pelo walkie-talkie. Entendido. Yamori já foi resolvido. Vou dar suporte imediatamente, respondeu Shin Sukihara calmamente, sabendo que não havia pressa. Ele sabia que quem aparecia no telhado era a coruja, a lojista, e não Eto Yoshimura. Portanto, Shinohara e os outros dificilmente enfrentariam perigo significativo. Não me olhe assim. Esta conquista me foi dada. Não tenho motivo para recusá-la. Qual é o seu propósito? Shin Sukihara deu de ombros. A propósito, informo que todos os membros da loja Anteiku chegaram. Se não agirem rapidamente, alguns deles podem perecer aqui. O quê? Finalmente Kaneki demonstrou um toque de preocupação. Tudo bem, não vou mais atrapalhar sua refeição. Sukihara acenou com a mão e se virou para sair. De fato, Kaneki precisava comer. Durante todo o seu aprisionamento ele nunca havia consumido comida. Para os carniçais, o sustento servia como combustível para liberar sua força, tornando-o indispensável. E ele precisava ficar mais forte. Os gritos de Yamori atrás de Shin Sukihara continuaram, mas ele permaneceu imperturbável. Seu plano progredia sem problemas. Aos seus olhos, Kaneki já era sua refeição. Kaneki não conseguia escapar do destino de eventualmente vir até ele. Antes que isso acontecesse, Shin Sukihara almejava acumular reputação suficiente para ascender aos mais altos escalões do CCG, tornando-se até mesmo o único a tomar decisões. Lidar com Gous acabou sendo mais fácil do que ele imaginava. Assim que Kimi Nishino conseguisse desenvolver um substituto para a carne humana, Eto Yoshimura seria facilmente convencido a ficar do seu lado. Afinal, as ambições dessas mulheres fanáticas eram bastante ingênuas. Elas desejavam criar uma era em que humanos e Gous pudessem coexistir pacificamente. Shin Sukihara olhou para o painel de tarefas. A coleção de tarefas já estava mais da metade concluída. O restaurante dos carniçais e a carnificina na guerra em curso aceleraram significativamente seu progresso na coleta dos materiais necessários. Enquanto isso, no terraço do prédio, a Shinohara, Ival Kuroiva, Kotaro Amon e Teikiraku continuavam seu ataque a Yoshimura.
Shinohara e Ival Kuroiva foram forçados a usar a armadura Arata na batalha, mas apesar de seus esforços, a luta não estava indo bem. Amon e Hirako Takeo provaram ser insuficientes em suas habilidades e foram rapidamente identificados como pontos fracos, efetivamente afastados da batalha. Eles não poderiam contribuir significativamente para tal confronto. Shinohara e Ival Kuroiva sofreram ferimentos graves devido ao esforço de utilizar a armadura Arata excessivamente. Droga, vamos ser devorados? O rosto de Shinohara se contorceu de dor enquanto os tentáculos de Arata penetravam cada vez mais em sua carne. Se ele não removesse a armadura logo, ela o consumiria. Sangue escorria pela sua pele. Yoshimura, em sua forma de Kakuja, avançou lentamente em direção a eles. Seu corpo ostentava 8 Kakujas no total, uma visão intimidadora. Quando totalmente transformado, suas asas pareciam penas de pássaro, o que lhe rendeu o apelido de Coruja. Que arma formidável, comentou Yoshimura sinceramente. Isso contrastava a diferença entre humanos e Ghouls. Embora os Ghouls tivessem vantagem em termos de vitalidade, força e velocidade, os humanos sabiam como aprimorar continuamente suas ferramentas. Apesar das várias desvantagens da armadura Arata, seu ataque conjunto inegavelmente exerceu pressão substancial sobre ele. Shinohara tossiu sangue mais uma vez. Ival Kuroiva se saiu um pouco melhor, embora tenha lutado para ajudar Shinohara a remover a armadura Arata de seu corpo, lutando desesperadamente contra o tempo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 46. Este mundo está sempre cheio de violência e pilhagem, mesmo que tentemos nos convencer de que é assim que as coisas são. A voz de Yoshimura ressoava com poder e profundidade. Suas lâminas raspavam o chão, criando faíscas. Ele se aproximou de Yukinori Shinohara e Ival Kuroiva passo a passo. Mas vocês tiram vida sem motivo, e quando fazemos isso é maligno. Yoshimura estava acima deles, sua forma imponente projetando uma sombra sobre eles. Shinohara e Kuroiva ficaram enfraquecidos, sentindo as consequências do breve aumento de poder que obtiveram com as habilidades de Arata. Se deuses realmente existem neste mundo, parece que eles não estão dispostos a emprestar seu poder a você, comentou Yoshimura. No entanto, Shinohara e Kuroiva não conseguiam entender por que ele ainda não havia atacado. Um som repentino quebrou o silêncio e Yoshimura pareceu surpreso. Uma cobra gigantesca formada pelas lâminas avançou em sua direção. Ele saltou rapidamente para trás, evitando por pouco o ataque. Com um barulho alto, a cobra atingiu o chão, quebrando a laje de cimento e criando rachaduras. Shutsukiara seguiu de perto e quando sua palma tocou a cobra, as lâminas se retraíram e se transformaram em uma espada longa carmesim em sua mão. Parece que não cheguei muito tarde. Ufa, você finalmente chegou. A voz de Tsuki Maruji veio pelo comunicador. Maruji ficou ansioso todo esse tempo, testemunhando a derrota de seus companheiros. Ei, por que você parece tão infeliz? Shutsukiara olhou para Shinohara e fez um comentário bem-humorado. Mas Shinohara não estava com humor para brincadeiras. Ele se forçou a ficar alerta e avisou. Cuidado, esse cara é diferente de qualquer inimigo que você já enfrentou. Entendido, Shutsukiara assentiu e se virou para Yoshimura. Sênior Kuroiva, você ainda consegue se mexer? Sem problemas, respondeu Ival Kuroiva, levantando-se cambaleante. Seus ferimentos eram relativamente leves. Então, por favor, leve o Sênior Shinohara e recue. Deixe isso comigo, disse Shutsukiara. Ival Kuroiva suspirou, mas assentiu. Ajudou Shinohara a se levantar, percebendo que se continuasse a lutar, seria apenas um fardo. Logo, Ival Kuroiva liderou Shinohara e os outros em uma rápida evacuação do telhado. Rachadura. Depois que todos foram embora, Shutsukiara esmagou o comunicador na frente de Yoshimura. Somos só nós dois agora, lojista. Este deve ser o nosso primeiro encontro. Yoshimura ficou surpreso por Shutsukiara ter reconhecido sua identidade. Mas como sua identidade havia sido exposta, ele não a escondeu mais e tirou a máscara. Por trás da forma aterrorizante do Gol, havia um rosto gentil e bondoso. Também quero agradecer por poupar Touka Kirishima e Asaki Fueguchi antes. Eu não tinha motivo para matá-los. Shutsukiara balançou a cabeça. Yoshimura percebeu então que a pessoa à sua frente era diferente dos investigadores comuns. Quando investigadores precisariam de um motivo para matar Ghouls. Não se preocupe, Kaneki e os outros estão seguros agora. Se você vir Kaneki novamente, ficará surpreso com a transformação dele. Ele cresceu muito, disse Shutsukiara casualmente. Mas também tenho um favor a lhe pedir, senhor. Você realmente me fez um favor. Por favor, vá em frente. Yoshimura estreitou os olhos. Preciso realizar feitos maiores para realizar minhas próprias aspirações, e provavelmente não há conquista maior do que derrotar o Rei Caolho, acrescentou Shutsukiara em sua mente. Embora Yoshimura fosse um Rei Caolho falso, ele ainda era um Ghoul genuíno da classe SSS, um verdadeiro monstro. Os jovens de hoje em dia têm ambições tão ousadas. Muito bem, então. Se eu for embora agora sem lutar, você não vai conseguir convencer ninguém. Yoshimura abriu as mãos e recolocou a máscara do caolho no rosto. Bang! No momento seguinte, Shutsukiara fez seu movimento. Ele pisou forte no chão, canalizando toda a sua força, estilhaçando o chão sob si. Sua velocidade atingiu o limite. Clang, clang, clang. O som de metal se chocando ecoou, faíscas voando. Em segundos, os dois trocaram golpes várias vezes. Yoshimura ficou secretamente surpreso. A força demonstrada por Shutsukiara, tanto em potência quanto em velocidade, superou Shinohara e Kuroiva com seus equipamentos. A batalha deles causou grande comoção. Enquanto isso, Ival Kuroiva, apoiando Shinohara e os outros, tinha acabado de chegar ao térreo quando os policiais do CCG se aproximaram. Eles foram colocados em maçãs, e os médicos começaram a remover a armadura Arata implantada em seus corpos. Itsuki Maruji também se aproximou. Qual é a situação agora?
Perdemos contato com Shin Sukihara pelo comunicador, perguntou ele. Assim que terminou de falar, ouviu um barulho alto e olhou para cima, avistando a enorme figura Go no telhado, travando uma batalha feroz. O Sr. Shi é incrível. Ele está realmente conseguindo segurar aquele monstro, exclamou Kotaro Amon, que havia participado da luta anteriormente, mas recuou rapidamente após ser ferido. Ele sentiu intensamente o poder da coruja de um olho. Informe o quartel-general imediatamente e envie nossas forças de elite o mais rápido possível. Esta é a melhor oportunidade para capturar aquele monstro, ordenou Marude com urgência. No telhado, a batalha entre os dois continuou. No entanto, não parecia uma luta até a morte. Shin Sukihara e Yoshimura pareciam ter um entendimento tácito e, em vez de lutarem por suas vidas, parecia mais uma demonstração de suas habilidades. Comunicar-se com pessoas inteligentes é simples, pensou Shin Sukihara. Embora Yoshimura pudesse não ser capaz de adivinhar seus pensamentos exatos, dada a atitude de Shin Sukihara em relação aos Gous, Yoshimura já havia desenvolvido a intenção de ajudá-lo. Capítulo 47. Um estrondo alto ecoou pelo ar, fazendo com que a expressão de Itsuki Marude mudasse ao ver os prédios do distrito comercial tremerem e os destroços caírem por todos os lados. A área antes movimentada agora era um cenário caótico, com investigadores e membros da organização Árvore Aogiri pegos de surpresa pela explosão. Estava claro que os edifícios estavam à beira do colapso. Eto Yoshimura havia planejado o ataque meticulosamente, enterrando bombas no subsolo antes mesmo do início da batalha. Ela não pretendia vencer a guerra de uma vez, em vez disso, pretendia induzir o CCG a enviar uma grande força. Todos recuem. Saiam daqui. Marude saiu correndo do posto de comando, gritando com urgência para seus oficiais. Aqueles que não se movessem com rapidez suficiente corriam o risco de serem atingidos pelos destroços ou ficarem presos nas ruínas. Rápido! Disparem os sinalizadores. Avisem Shin Sukihara para recuar imediatamente. Marude pensou em Shin Sukihara, que ainda estava travando um combate com a coruja. Ele deu a ordem sem hesitar. Shin Sukihara era considerado o próximo Arima Kishou do CCG, e perder um combatente tão habilidoso seria um golpe significativo. 3 sinalizadores dispararam para o céu do lado do CCG, iluminando brevemente a noite. Enquanto isso, no telhado, o tremor do prédio interrompeu a batalha. Toda a estrutura se inclinou em um ângulo perigoso, dificultando o equilíbrio de qualquer um. Mesmo assim, Shin Sukihara continuou atacando implacavelmente. Bang! Outro choque ocorreu quando Yoshimura forçou Shin Sukihara a recuar. Parece que teremos que interromper esta batalha por enquanto, comentou Yoshimura, observando os arredores. Ele não estava preocupado consigo mesmo, com sua defesa formidável e habilidades regenerativas, mesmo se estivesse soterrado sob as ruínas. Sofreria apenas ferimentos leves. No entanto, Shin Sukihara, apesar de sua força, ainda era um ser humano. Ele não podia ignorar a situação atual. O Kaguni de Yoshimura brotou de suas costas enquanto suas pernas se dobravam como molas, preparando-se para lançar um ataque. Mas antes que ele pudesse atacar, Shin Sukihara saltou no ar, perdendo o equilíbrio e avançando em direção a Yoshimura com sua espada erguida. Os olhos dele se encontraram no ar. Yoshimura levantou a mão para bloquear, mas quando a lâmina estava prestes a atacar, ele retraiu seu Kaguni e protegeu sua mão direita. Com um chiado, sangue espirrou quando Shin Sukihara decepou o braço de Yoshimura. Shin Sukihara estendeu a mão para pegá-lo, mas seu próprio equilíbrio foi interrompido e ele caiu em direção ao chão. Yoshimura, ferido, mas sem demonstrar sinais de raiva, não se demorou. Usou as pernas para se impulsionar, transformando-se em um raio vermelho e desaparecendo na escuridão. À medida que a batalha avançava, o prédio em ruínas se tornou um obstáculo. Todo o grupo se inclinou em um ângulo de 45 graus, tornando quase impossível manter-se firme. Marude andava de um lado para o outro ansiosamente, rezando para que a batalha no telhado terminasse com sucesso. De repente, ouviu a comoção da multidão atrás dele e se virou rapidamente. Ele testemunhou Shin Sukihara descendo de uma altura considerável. Em uma demonstração surpreendente, Shin Sukihara chutou uma pedra que caía no ar, executou uma curva e cravou sua lâmina na parede, transformando sua descida em um deslizamento. Ele pousou suavemente no chão. Como foi, Shin Sukihara? E a coruja? Marude se aproximou apressadamente, sua ansiedade evidente a cada passo. Independentemente do resultado geral da guerra, matar a coruja faria tudo valer a pena. O prédio desabou e eu não o persegui. Ele conseguiu escapar, respondeu Shin Sukihara com indiferença, sem demonstrar nenhum sinal de exaustão. Ele jogou o braço decepado de Yoshimura no chão, ciente de que Yoshimura havia se contido no final. Através desta batalha, Shin Sukihara adquiriu uma compreensão mais clara de sua própria força. Ele percebeu que estava no mesmo nível de um carniçal com classificação SS se ele enfrentasse Yoshimura em uma batalha de vida ou morte usando sua forma mais forte. Jurmungandrer, seria incerto quem sairia vitorioso. Ele não era tão despreocupado quanto costumava parecer. Entretanto, toda a cena caiu em um silêncio mortal. Antes da aparição de Shin Sukihara, a batalha era liderada por 2 investigadores especiais, Yukinori Shinohara e Ival Kuroiva, juntamente com Kotaro Amon e Teiki Hirako, 2 investigadores de primeira classe. Eles também contavam com a ajuda de um novo protótipo Kink. Apesar dos esforços combinados, sofreram uma derrota esmagadora. Derrotar sozinho um Gol com classificação SSS foi uma conquista alcançada por apenas uma pessoa na história. Essa pessoa era Kishou Arima. Ninguém duvidou das palavras de Shin Sukihara. Afinal, o braço decepado em sua mão era uma evidência inegável. Era impossível que a coruja tivesse cortado o próprio braço daquele jeito. No coração das pessoas, Shin Sukihara já havia atingido o mesmo nível de força que Arima. A guerra havia chegado ao fim.
No entanto, não havia alegria no coração da população. O índice de baixas foi alto desta vez, com mais da metade dos policiais feridos e um terço deles mortos. Muitos foram esmagados pelos escombros. Marudi se sentiu enganado, percebendo que esta guerra não poderia ser considerada uma vitória. Enquanto isso, Shin Sukihara conquistou uma reputação estrondosa com essa batalha. Correram rumores de que os superiores do CCG realizaram uma reunião que durou a noite toda e, por fim, promoveram Shin Sukihara ao posto de investigador especial. Ele também foi nomeado chefe do 20º distrito. Embora tivesse autonomia e autoridade para atuar no 20º distrito, ele não teve a oportunidade de retornar desde que retornará ao quartel-general. Em vez disso, recebeu imediatamente novas ordens. O plano de Eto Yoshimura deu certo. Usando uma pequena força de carniçais como isca e aproveitando as bombas pré-enterradas, eles desferiram um duro golpe nas forças do CCG, que estavam com poucos efetivos. A árvore algeria aproveitou a situação e capturou com sucesso os 9º e 10º distritos que cercavam o 11º distrito. Como investigador de classe especial recém-nomeado, Shin Sukihara tornou-se uma força de trabalho descartável. No entanto, seus esforços por si só não foram suficientes. A menos que eles iniciassem uma guerra em larga escala semelhante à que ocorreu contra o 11º distrito, seria quase impossível para ele sozinho eliminar completamente os Ghouls naquelas áreas. Capítulo 48. 2 meses se passaram desde a operação na 11ª ala. As atividades da árvore algeria aumentaram significativamente, tornando-a a principal inimiga do CCG. A situação é pior do que eu pensava, suspirou Yukinori Shinohara na reunião especial do CCG. Ainda tenso devido à sua recente recuperação, ele expressou preocupação ao saber da situação atual. Relaxe, Yukinori. Se você tivesse me enviado antes, eu teria dado um fim naqueles canalhas, disse Mogan Tanakamaru, um investigador experiente com sotaque forte e um bigode característico. Por que o Sr. Arima não chegou? Ele estava ausente da última reunião especial, comentou Kyoko Aura, olhando ao redor. Todos conheciam o caráter de Tanakamaru. E o recém-promovido investigador de classe especial Shin Sukihara também não está aqui. Ele vai perder sua primeira reunião especial após a promoção? Acrescentou. Kyoko Aura, com seu lindo cabelo curto e roxo e feições delicadas, exalava uma aura um tanto fria em seu traje preto. Shin Sukihara tem estado ocupado com casos na 9ª ala ultimamente. Vamos perdoá-lo, interrompeu Ival Kuroiva tentando aliviar a tensão. Afinal, Shin Sukihara havia indiretamente salvado sua vida, e ele lhe devia um favor. Kyoko Aura ficou em silêncio. Como única investigadora mulher, sua força não deveria ser subestimada. Quanto ao Sr. Arima, ele nunca se importa com essas coisas. Todo mundo sabe disso, disse Tsuki Marudi, tentando se reconciliar com a situação. Na sala, um homem careca e de cabelos brancos chamado Kyoji Misaka permaneceu em silêncio, aparentando certa idade. Ele ocupava um cargo especial como diretor de Koshleya, o centro de detenção de Ghouls, e também era um dos investigadores. Nesse momento, a porta se abriu e um homem de terno branco com uma expressão séria entrou. Era Yoshitoki Vashu, o diretor do CCG. Todos se levantaram imediatamente e colocaram a mão direita sobre o peito em sinal de respeito. Diretor, tanto o Sr. Arima quanto o Sr. Shi estão ausentes, relatou Kyoko Aura a primeira a falar. Antes que Yoshitoki pudesse responder, a porta foi aberta com força, e Shin Sukihara entrou correndo ofegante. Ele olhou ao redor antes de sorrir. Parece que não estou atrasado. Tenho andado incrivelmente ocupado ultimamente, disse Shin Sukihara, dirigindo-se a Yukinori Shinohara. Senhor Shinohara, seus ferimentos estão melhorando? Não precisa se preocupar, eles estão muito melhores agora, respondeu Shinohara com um sorriso caloroso. Todos na sala começaram a avaliar Shin Sukihara. Pessoas como Kyoko Aura, Yoshitoki Vashu, Mogan Tanakamaru e Kyoji Misaka o viam pela primeira vez. Shin Sukihara parecia mais jovem do que imaginavam, e não conseguiam deixar de sentir uma semelhança com Arima. No entanto, sua aparência atual, vestindo um sobretudo manchado de sangue e segurando um kinki, era um pouco perturbadora. Era evidente que ele havia acabado de retornar da linha de frente. Desculpas, disse Shin Sukihara, sentindo a atmosfera estranha. Acenou com a mão e sentou-se intencionalmente ao lado de Kyoko Aura. Quem se sentaria com um grupo de homens rudes? Agora que só o Sr. Arima está ausente, não precisamos nos preocupar com ele. Vamos começar a reunião especial, concluiu Yoshitoki Vashu decidido. Após se sentarem, a expressão de Shin Sukihara subitamente tornou-se séria. Ele não estava mais despreocupado, mas observava atentamente Yoshitoki Vashu, o diretor do CCG. Mal sabiam eles, se ele não tivesse lido a história original, que a CCG, uma organização criada para combater Ghouls, tinha um Ghoul como diretor. Yoshitoki era, na verdade, membro da organização chamada V. Infelizmente ainda não era hora de confrontar a organização V. Shin Sukihara desviou o olhar e começou a ouvir atentamente a reunião especial. Após a batalha no 11º distrito, a árvore algeri também assumiu o controle dos 9º e 10º distritos. A reputação do nosso CCG diminuiu bastante entre o público. Precisamos investigar os detalhes da árvore algeri, declarou Yoshitoki Vashu. Ao contrário da situação na 11ª ala, onde a árvore algeri havia estabelecido uma fortaleza, eles apenas capturaram as 9ª e 10ª alas, extravasando sua raiva e afirmando seu domínio antes de partir. Isso impossibilitou a CCG de buscar vingança. De acordo com a inteligência, a árvore algeri, liderada por um Ghoul de tapa-olho, capturou as 9ª e 10ª sentinelas, acrescentou Kyoko Aura. Este Ghoul de tapa-olho raramente apareceu antes, mas reunimos uma quantidade significativa de informações, incluindo relatos de testemunhas oculares que afirmam tê-lo visto. No entanto, a veracidade dessas informações ainda é incerta.
A 20ª ala? Lembro-me de que a 20ª ala estava sob a responsabilidade de Shin Tsukihara. Tsukihara, você tem alguma informação para compartilhar? Perguntou Maruji com a sobrancelha erguida enquanto olhava para Shin Tsukihara. Ele se lembrava vividamente de ter designado Kurei Umado e Kotaro Amon para investigar informações na 20ª ala. Por favor, poupe-me, Sr. Maruji. Fiquei responsável pela 20ª ala por menos de uma semana, desde a minha nomeação até a partida. Como o senhor mencionou antes, esse gol de tapa-olho apareceu recentemente. Como eu poderia saber? Shin Tsukihara esfregou as têmporas impotente. Tenho estado extremamente ocupado na 9ª ala ultimamente, tentando capturar gols. Se eu realmente soubesse a identidade dele, não teria deixado escapar. Ninguém duvidou dele, pois o que Shin Tsukihara disse era realmente verdade. É uma pena, mas mesmo assim, a 20ª ala não parece comum. O Glutão e o Yamori já apareceram lá antes, e agora há outro tapa-olho. É possível que a 20ª ala também tenha se tornado uma das fortalezas da árvore Algeri, acrescentou Maruji, com o rosto cheio de raiva. Como comandante responsável pela batalha no 11º distrito, ele foi o principal responsável pela derrota e estava ansioso para encontrar uma oportunidade de lavar a desgraça. Certo, faz sentido. Vamos matar 2 coelhos com uma cajadada só. A partir de amanhã, Shin Tsukihara, como responsável pela 20ª ala, você será enviado de volta para lá. Yukinori, já que você o conhece bem, você o ajudará, assentiu Yoshitoki Vashu e falou com decisão. Capítulo 49. Tsukihara amaldiçoou silenciosamente a velha raposa em sua mente. Era evidente que Yoshitoki Vashu ainda não confiava nele, e por isso pediu a Yukinori Shinohara que o acompanhasse. Afinal, Shinohara tinha uma personalidade que, sem sombra de dúvidas, reportaria qualquer evento significativo à sede. Concordo, Shin Tsukihara respondeu respeitosamente. Além disso, precisamos nos preparar proativamente para o próximo alvo da árvore Algiri. Se eles tiverem sucesso novamente, a confiança do público em nós vai vacilar, declarou Yoshitoki Vashu solenemente. Com base nas informações atuais, o próximo alvo da árvore Algiri pode ser o 3º ou 13º distrito. Esses locais ficam perto do oeste. Será que eles estão planejando romper nossas defesas por um lado? Especulou Kyoko Aura. É bem possível. No entanto, são apenas especulações, concordou Yoshitoki Vashu. É por isso que todos os departamentos precisam aumentar seu efetivo agora. Todos devem ser cautelosos e manter suas posições. Diretor, e as instalações de contenção? Perguntou Kyoji Misaka, que havia permanecido em silêncio até então. A instalação de contenção de gols também é uma prioridade. Kyoji, quando você retornar, reforce a defesa de lá também. Entendido. Shin Tsukihara ergueu uma sobrancelha. Fosse ele já informado ou apenas perspicaz, como alguém familiarizado com a história original. Ele já sabia que o próximo alvo da árvore Algiri era a instalação de contenção de gols. A reunião especial chegou ao fim. Para Shin Tsukihara, a parte mais decepcionante ainda foi não conhecer Kisho Arima. Os jovens de hoje em dia são realmente impressionantes, ficando mais animados a cada dia, brincou Kyoko Aura enquanto todos se dispersavam. Senhora Kyoko, por que se subestimar? Você também não era uma estrela em ascensão no CCG quando jovem? Shin Tsukihara gostava de conversar com mulheres bonitas. Eles se sentaram bem próximos, e Kyoko Aura ficou surpresa com a familiaridade de Shin Tsukihara. Ela virou a cabeça ligeiramente, olhou para ele e o encarou. Ouvi dizer que você machucou um dos braços da coruja durante a batalha na 11ª ala. É verdade? Ela perguntou. Foi pura sorte. Meu kink é único e peguei o oponente desprevenido. Provavelmente não terei tanta sorte na próxima luta, respondeu Shin Tsukihara. Isso ainda é impressionante. Kyoko Aura não ficou muito surpresa. O CCG podia ocultar informações sobre Jurmungandrer de membros de patente inferior, mas como investigadora de classe especial, ela tinha muitos canais para coletar informações. Após uma breve conversa, eles perceberam que não se conheciam muito bem. Kyoko Aura elogiou Shin Tsukihara por seu futuro promissor e se despediu. Shin Tsukihara então procurou Shinohara. Eu tinha essa cena na cabeça quando te conheci, mas não esperava que acontecesse tão cedo. Em apenas meio ano você me superou. Shinohara não pôde deixar de suspirar. Quando conheceu Shin Tsukihara e soube que ele havia lutado e matado sozinho um gol de classificação A, ele sabia que Shin Tsukihara era um investigador nato. Ele, sem dúvida, se tornaria um gol de classe especial no futuro. Não é uma coisa boa? Mostra sua perspicácia. Shin Tsukihara deu de ombros. Desde quando você começou a elogiar os outros? Isso não é típico de você, Shin Tsukihara. Shinohara riu e deu um tapinha no ombro de Shin Tsukihara. Vamos lá. Vou te apresentar a alguns conhecidos. Trabalharemos juntos no futuro. Shin Tsukihara assentiu. Yoshitoki Vashu designou vários investigadores de nível 2 e nível 1 para auxiliar Shinohara e ele. Naturalmente, era responsabilidade de Shinohara lidar com esses assuntos. Conhecidos. Shin Tsukihara ficou momentaneamente surpreso, não esperando ter conhecidos dentro do CCG. Ao seguir Shinohara até o elevador e entrar na sala de reuniões, ele finalmente entendeu quem eram os chamados conhecidos. Estavam Akira Amado e Kotaro Amon. No entanto, ao contrário da história original, Amon não conhecia Akira. Ela só sabia que Amon havia sido subordinado de seu pai. Então, depois de trocar cumprimentos com Amon, Akira não lhe deu mais atenção. A roupa de Akira naquele dia chamou a atenção de Shin Tsukihara. Com cabelos loiros e macios presos com uma faixa, sobrancelhas bem definidas e um toque de maquiagem leve, ela parecia ainda mais charmosa e radiante. Seu uniforme preto com uma gravata curta vermelha escura acentuava sua figura bem proporcionada, especialmente suas pernas longas e atraentes. Em meias pretas irresistíveis. Senhora Akira, você está linda hoje com essa roupa, elogiou Shin Tsukihara sem hesitar. Não só as pessoas na sala ficaram atonitas, como o próprio Shinohara não esperava por isso.
A normalmente serena Akira corou levemente e abaixou a cabeça. O jovem de cabelo laranja ao lado dela não conseguia acreditar no que via. Ele era Seidou Takizawa, o investigador de nível 2 e colega de Akira Amado. No entanto, desde o tempo em que estavam na escola até agora, quando se tornaram investigadores, Akira sempre esteve um passo à frente dele. Ele pensou que poderia fazer seu nome durante essa missão, mas nunca imaginou que Akira conheceria alguém tão proeminente quanto Shin Sukihara. Obrigado pelo elogio, classe especial Shin Sukihara. Pensei que precisava apresentá-lo, mas parece que você já é bem familiar, provocou Shinohara. A classe especial Shin Sukihara costumava ser a parceira do meu pai, explicou Akira casualmente. Naquele momento Amon também se levantou e saudou Shin Sukihara. Classe especial Shin Sukihara, Kotaro Amon, eu o saúdo. Todos então perceberam e o cumprimentaram. Shin Sukihara acenou com a mão, sinalizando para que não fossem muito formais. Além de Amon, Akira e Takizawa, o subordinado de Shinohara, Juzou Suzuya, também estava presente. Não sou bom em resumos, então deixarei o senhor Shinohara explicar a missão e as informações atuais da 20ª ala. Shin Sukihara passou a tarefa diretamente para Shinohara. Ele não recusou e começou a falar sobre a missão e a resumir as informações disponíveis na 20ª ala. Akira realmente possuía os instintos de um investigador. Com base nos dados e informações limitados do CCG, ela deduziu que Hizi Kamishiro já estava morto e especulou que deveria haver uma organização de Gous operando no 20º distrito. No entanto, ela não deduziu que Hizi Kamishiro foi realmente morto por outra organização e que a organização no 20º distrito não era a Árvore Aljiri. Considerando as informações limitadas disponíveis, suas deduções já eram notáveis. Capítulo 50. Ei. Todas as suas deduções são apenas palpites que não podem ser comprovados de forma alguma, disse Seidou Takizawa a Akira Amado em seu tom habitual. Akira Amado parecia tímido na frente de Shin Sukihara, mas permaneceu calmo e inabalável apesar das dúvidas. Estou apenas expressando meus pensamentos objetivamente. O que eu disse é apoiado por dados suficientes, não por mera especulação. Palmas. Shin Sukihara aplaudiu. Os pensamentos de Akira coincidem com os meus. Não houve nenhuma informação sobre a glutão no 20º distrito nos últimos 2 meses. Também imagino que ela já tenha morrido. Ser chamada pelo primeiro nome parecia um pouco íntimo demais. Akira pensou consigo mesma, mas ficou feliz por ser reconhecida. Então vamos nos dividir em grupos. Juzou Suzuya e Yukinori Shinohara foi interrompido por Shin Sukihara. Akira estará no meu grupo. O pai dela me confiou a responsabilidade de cuidar especialmente dela. Shinohara esfregou a testa com relutância. Embora tivesse planejado agrupá-los assim desde o início, parecia que Shin Sukihara nunca se importava com as regras do ambiente de trabalho. Ele declarou abertamente na frente de todos que cuidaria especificamente de Akira. Takizawa cerrou o punho com ciúmes. Vamos. Sim, Sr. Shin. Shin Sukihara cumprimentou, e Akira o seguiu obedientemente. Antes de deixar o quartel-general, Shin Sukihara tinha algumas tarefas a cumprir. Ele era responsável por capturar os remanescentes da organização Árvore Aljiri no 9º distrito. Somente na tarde do dia seguinte Shin Sukihara encontrou tempo para retornar ao 20º distrito, enquanto Shinohara já havia partido no dia anterior. Shin Sukihara realmente tinha muitas coisas para resolver. De acordo com o trabalho original, muita coisa aconteceria durante esse período, e ele precisava começar a se preparar para isso. Na filial do 20º distrito. Assim que Shin Sukihara chegou, Kurona Yasuiza e Nashiro Yasuiza, que estavam esperando na porta, o cumprimentaram. Fazia mais de um mês que não viam Shin Sukihara, e ambos sentiam muita falta dele, mas não queriam incomodá-lo por causa do trabalho. Sr. Shin. Assim que Shin Sukihara estava prestes a cumprimentá-los, Nashiro se jogou em seus braços, abraçando-o com força pela cintura. Isso deixou Shin Sukihara um pouco sobrecarregado. Kurona, por outro lado, permaneceu reservada de pé, com os pés juntos, observando silenciosamente as palhaçadas da irmã. Irmã, solte o Sr. Shin. Depois de um tempo, Kurona finalmente puxou Nashiro e fez uma reverência para Shin Sukihara. Sinto muito, Sênior. Tem sido um período agitado e Nashiro. Está tudo bem. Shin Sukihara acenou com a mão. Estava mais preocupado com Akira agora, então olhou secretamente para trás e a viu olhando de soslaio para ele. Ele suspirou interiormente. Parecia que o caminho do harém não seria tão fácil. Shin Sukihara conduziu todos de volta ao seu escritório. Ele agora era oficialmente o responsável pelo 20º distrito, e seu escritório era muito maior do que antes com decoração luxuosa. Akira usou a desculpa de estar preparando o trabalho e não seguiu. Shin Sukihara sabia que devia estar com ciúmes, mas essas coisas tinham que ser feitas passo a passo, então não havia necessidade de pressa. Aconteceu alguma coisa recentemente? No caminho, Shin Sukihara notou que as duas irmãs estavam de mau humor. Kurona conseguiu se conter, mas Nashiro tinha lágrimas quase estampadas no rosto. Ao ouvir a pergunta, Nashiro não conseguiu conter as lágrimas. Seu rosto lamentoso se encheu de lágrimas, o que explicava sua reação intensa ao vê-lo antes. Sr. Shin, gostaríamos de nos despedir de você. Kurona, a irmã mais velha, deu um passo à frente. Há 2 dias recebemos a notícia da polícia de que nossos pais estavam desaparecidos. Queremos voltar ao 6º distrito para investigar isso pessoalmente. De repente, tudo fez sentido para Shin Sukihara. Ele achava que não deveria haver grandes eventos no 20º distrito durante esse período e se perguntou por que as duas irmãs estavam assim. Descobriu-se que havia um problema no 6º distrito. Considerando o momento, a 20ª ala deve ter atraído mais atenção, e foi por isso que o Dr. Akihiro Kano decidiu realocar o laboratório.
Seguindo o trabalho original, ele voltou sua atenção para os pais das duas irmãs. O pai de Kurona e Nashiro era um investidor do CCG e secretamente apoiou os experimentos humanos da organização, mas acabou sendo abandonado pelo CCG. O Dr. Kano também trabalhou no CCG, então ele pode ter conhecido o pai das meninas, o que o levou ao laboratório mais adequado. Shin Tsukihara não poderia deixar as duas irmãs investigarem o assunto sozinhas. Na obra original, as duas irmãs foram transformadas em fantasmas de um olho pelo Dr. Kano por causa desse incidente, e suas vidas foram arruinadas. Entendo. Não se preocupe, eu vou com você. Shin Tsukihara acariciou a cabeça de Nashiro, que ainda enxugava as lágrimas, e a tranquilizou. Você se saiu bem durante esse tempo. Mesmo com um incidente tão grave, você permaneceu em serviço. Kurona se sentiu comovida, mas ainda assim expressou suas preocupações. Porque você nos instruiu uma vez a cuidar dos assuntos da 20ª ala. Mas está tudo bem mesmo, Sr. Shin? Você acabou de voltar e agora está indo embora de novo. Está tudo bem. Shin Tsukihara colocou a outra mão na cabeça de Kurona e a esfregou. Kurona e Nashiro nasceram com apenas alguns minutos de diferença, mas Kurona sempre agiu com muita força. Desta vez, estou acompanhado pelo investigador especial Yukinori Shinohara e outros. Ele é um homem confiável. Ele cuidará das coisas por alguns dias enquanto eu estiver fora. Não haverá problemas. Houve mais uma coisa que Shin Tsukihara não disse. Ele sabia muito bem que não havia ocorrido nenhum incidente grave no 20º distrito durante esse período e não planejava investigar nada por lá. Ninguém conhecia a situação ali melhor do que ele. A frágil defesa de Kurona desmoronou instantaneamente e ela, assim como Nashiro, se jogou nos braços de Shin Tsukihara. Ao ser repentinamente abraçado por duas belas mulheres, Shin Tsukihara não pôde deixar de se sentir tentado, mas para manter sua imagem de superior, ele não estendeu suas mãos pecaminosas. Depois de confortá-los por um tempo, Shin Tsukihara os instruiu a descansar bem e que ele os acompanharia até a 6ª ala no dia seguinte. Akihiro Kano, aquele velho, não era mais útil. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.